Imagine Las Vegas, não as luzes brilhantes e os shows de mágica. Imagine o lado sombrio, onde o dinheiro esconde segredos sangrentos. Em 1972, antes de Mulder e Scully, antes da Buffy, havia um homem que viu a verdade que ninguém queria publicar. As vítimas estavam drenadas de sangue. A polícia chamava de serial killer, mas o repórter Cal Korczak sabia a verdade. Ele estava caçando um vampiro. Para entender onde o horror moderno da televisão nasceu, você precisa esquecer os super-heróis e as narrativas épicas, meus papinhos. O verdadeiro terror, aquele que se esconde à vista de todos, começou com um homem comum, um terno amassado e um gravador. Em 1972, o filme feito para a televisão, Korczak, The Night Stalker, não apenas quebrou os recordes de audiência, ele acabou quebrando uma convenção. Pela primeira vez, tínhamos um protagonista que não era um policial brilhante, nem um detetive elegante, mas sim o Korczak, um repórter rabugento, cínico e azarado, interpretado de forma inesquecível pelo Darren McGavin. A missão dele é muito simples, mas quase impossível: provar que os assassinos brutais que drenam o sangue das vítimas nas ruas de Las Vegas não são obra de um serial killer, mas sim de uma criatura que só deveria existir nas lendas. Um vampiro. Esse filme não é apenas um thriller sobrenatural, é a gênese de um gênero. Ele estabeleceu essa fórmula do cético contra o sistema, que acabou inspirando diretamente Arquivo X e incontáveis outras séries de mistério. É a história da verdade marginalizada, onde o herói vence o monstro, mas acaba perdendo a batalha contra a burocracia e o ceticismo. Mas a história do Korczak não começou na TV. Ele nasceu em um romance não publicado, The Korczak Papers, do Jeffrey Grant Rice. O nome de batismo do nosso repórter era Kael, e o foco já estava lá. Um repórter de Las Vegas perseguindo um vampiro chamado Janusz Skorzeny. O sucesso estrondoso, no entanto, veio com a adaptação. O livro foi para as mãos do lendário escritor Richard Matheson, que escreveu sua lenda, que acabou transformando ele em um roteiro para o produtor de horror gótico, o Dan Kutz, responsável pelo Dark Shadow, que inclusive é uma série muito boa, meus papinhos. O resultado foi o telefilme de 1972, que acabou explodindo de audiência na ABC. É importante notar que o sucesso foi tão grande que acabou forçando a criação imediata de uma sequência em 1973, cimentando o caminho para o que seria a série de televisão. Mas vamos falar desse enredo? O filme começa com o Cal, já derrotado, gravando seus relatos em um quarto de hotel. A partir daí, entramos nos flashbacks. O Cal está em Las Vegas, trabalhando para o Daily Chronicles, sob o comando do diretor Tony Vincenzo. A cidade acaba sendo atingida por uma série de assassinatos horríveis, vítimas sendo drenadas de sangue, mas Korczak, como um homem de mau histórico e faro aguçado, suspeita de algo que seria muito mais do que um serial killer comum. Só que o Vincenzo se recusa a publicar a hipótese do vampiro, temendo o pânico das pessoas, e claro, a ruína da reputação do jornal. Mas o ponto de virada vem com a primeira aparição do Skorzeny. Ele tenta roubar sangue de um hospital, acaba sendo baleado várias vezes, só que ele não cai, ele consegue escapar da polícia com uma força absurda. As autoridades identificam o suspeito como Janusz, ligado a uma série de mortes similares em diferentes épocas. Quem incentiva o Korczak a mergulhar no folclore é sua namorada, a Gail Foster, uma garota de troca do cassino, que acaba simbolizando a vida pessoal do Korczak em contraste com todo esse caos sobrenatural. E é ela quem impulsiona ele a aceitar a verdade, quase que insana. A investigação do Korczak o leva a um acordo desesperado com as autoridades. Elas estão incapazes de capturar a criatura e acabam concedendo a ele os direitos exclusivos da história, contanto que ele use sua abordagem centrada em vampiros. Mas o Korczak, ele é fiel à sua natureza e acaba desconfiando de tudo. Ele acaba decidindo ir sozinho atrás da verdade. Ele acaba localizando o esconderijo do Skorzeny, um armazém. Lá, ele acaba fotografando as provas que definem um filme.
pacotes de sangue, um caixão com terra nativa e, de forma bem chocante, uma vítima amarrada sendo drenada por um catéter intravenoso. Mas o Korshak acaba sendo surpreendido pelo vampiro. E nesse momento, ele tem muita sorte, porque acaba sendo salvo pelo seu amigo, o agente do FBI, o Bernie Jenkins. Juntos, eles entendem que o amanhecer é o triunfo deles. Eles acabam abrindo as cortinas e, com o apoio do Jenkins, o Korshak acaba cravando a estaca no coração do Skorzeny, minutos antes da polícia invadir o local. Após toda essa vitória, o Korshak tenta se agarrar nessa felicidade, e ele acaba escrevendo a matéria e acaba pedindo a Gale em casamento, planejando tudo isso para eles irem embora para Nova York. Mas é claro, né, meus papinhos, o sistema tem outros planos para ele. Ele é chamado pela polícia. E em um ato de encobrimento total, eles publicam uma versão falsa da matéria com o nome do Korshak. Em seguida, eles o chantageam e dizem que ele será acusado de homicídio em primeiro grau se ele não deixar Las Vegas. E o pior, a Gale já havia sido obrigada a deixar a cidade por ser um elemento indesejável para as autoridades. O Korshak gasta até as suas últimas economias tentando encontrá-la, mas ele não consegue. O filme termina no quarto de hotel, onde o Korshak revela a dimensão do encobrimento. Todas as testemunhas sumiram ou estão mortas, e o detalhe mais importante, o Skorzeny e todas as suas vítimas foram cremados. Isso não apenas elimina as provas físicas, mas também anula a possibilidade de as vítimas se levantarem como novos vampiros. O sistema venceu a verdade, e o Korshak fica apenas com a sua fita cassete. É um final bem amargo, que lança a base para o ceticismo perpétuo da série. O sucesso do segundo filme, The Night Strangler, levou à decisão de criar uma série. Tentaram um terceiro filme, o The Night Killers, sobre androides, mas o Darren McGavin acabou brigando com o produtor, o Dan Kutz, e recusou-se a voltar, alegando que era um roteiro ruim. Após as negociações, ele aceitou retornar, mas apenas para a série Korshak, The Night Stalker, que foi de 1974 a 1975, meus papinhos. E a série acaba mudando o cenário. Ele vai para Chicago, onde o Korshak trabalha no Independent News Service. Ele continua apanhando do Ficenso, mas ganha novos personagens como o repórter rival, o Ron Rudke, e a simpática colunista Emily Coles. Apesar de ter durado apenas 20 episódios, a série ela é lendária, porque ela mistura esse mistério, humor, introduz um novo monstro sobrenatural ou de ficção científica a cada semana. E é aqui que esse legado se solidifica. A fórmula do repórter obcecado investigando o inexplicável contra a vontade das autoridades fez de Korshak o pai de Arquivo X, um fato inclusive reconhecido pelo próprio criador Chris Carter. O Korshak provou que o terror podia ser semanal e adulto na televisão. O impacto do filme ainda é mais impressionante quando a gente olha os bastidores. O Darren McGavin discutiu constantemente com os produtores, porque ele queria que o Korshak fosse mais teimoso, mais irritado, mais humano e mal vestido, contrariando o desejo do estúdio por ter um herói mais polido. E a visão dele acabou prevalecendo e acabou definindo esse personagem que a gente tanto gosta. A ABC tentou cortar a cena de estaca por achá-la gráfica demais pra TV na época. Felizmente eles não conseguiram. Os executivos acharam o filme morno, mas ele quebrou recorde de audiência e foi a prova de que o público estava pronto para o terror adulto na televisão. A citação do Chris Carter é muito legal porque ele fala que sem o Korshak a série dele não teria existido, selando essa importância que The Night Stalker tem na cultura pop. Na minha opinião, meus papinhos, esse filme ele é muito simples, direto e brilhante no que ele acaba fazendo. Ele não tem muito enfeite, ele não tem exagero, ele é um terror bem cru, urbano e muito inteligente. O Korshak é um dos personagens mais legais do gênero. E o Skorzeny, ele é um vampiro que funciona até hoje. Pra mim, o The Night Stalker, ele é um filme obrigatório pra quem gosta de suspense, mistério e pra quem é fã de Arquivo X. É o tipo de obra que acaba definindo um gênero sem querer. Então, meus papinhos, é isso. A gente fecha o The Night Stalker com chave de ouro. E se você achou que a vida do Korshak já era caótica, respira, porque no próximo vídeo a gente vai direto pro segundo filme do Korshak, o The Night Stranger. E olha, esse filme aqui ele é um pouco mais maluco e mais tenso, mas vale muito a pena assistir. Então fica ligado, porque o próximo filme aprofunda tudo. Você pensou que Las Vegas havia acabado?
Que o vampiro era o último dos problemas? Você pensou errado, meu papinho. O Kolchak não para. Se você fugiu de um vampiro com uma estaca, para onde você vai em seguida? Para Seattle, a cidade das flores, onde a polícia está aterrorizada por um padrão de assassinatos impossíveis. 7 vítimas a cada 21 anos. Durante um século. Não é um serial killer, não é sobrenatural, é a imortalidade. Em 1973, o repórter mais azarado da América estava de volta. O monstro era diferente, mas a verdade ainda estava sendo enterrada. Prepare-se, porque em A Noite do Estrangulador, o preço da vida eterna é o sangue de 7 mulheres. Se o primeiro filme, The Night Stalker, foi o gênese, The Night Strangler, de 1973, é a consolidação. Ele pega a fórmula do primeiro, o monstro, o repórter e o sistema corrupto, e acaba injetando com uma dose de mistério histórico e um tom ainda mais sombrio. Esse aqui fez um sucesso avassalador e forçou a ABC a ir atrás de uma sequência imediata. A história era tão boa que não podia ser um evento isolado, e para a sequência, eles mandaram Cal Korchak, novamente interpretado pelo Darren McGavin, para a fria e misteriosa Seattle. Aqui a ameaça não é o vampiro do folclore, mas é algo muito mais científico. Um assassino que precisa de um composto químico específico encontrado em corpos humanos para alcançar a imortalidade. O The Night Strangler é um thriller de mistério histórico. Ele eleva a aposta, apresentando um monstro que, na verdade, é um homem em busca da ciência arcana, estabelecendo a versatilidade do Korchak como um caçador de todo tipo de aberração. É a história de um repórter que não aprende. Um homem destinado a enfrentar a verdade mais estranha, apenas para ser chutado para fora da cidade novamente. Ele nunca vence a burocracia, mas ele sempre salva as vítimas, e é por isso que ele é o herói. Diferente do primeiro, que foi adaptado de um romance, o The Night Strangler foi um roteiro original, escrito novamente pelo mestre Richard Matheson, sob encomenda. A pressão era enorme. Como superar um vampiro em Las Vegas? E a resposta do Matheson foi genial, com a história de um monstro humano, ligado à história da cidade. Aqui a gente tem muitos elementos do médico e o monstro, meus papinhos, o que eu acho excelente. A direção ficou novamente por conta do John Moneix, e a produção nas mãos do Dan Curtis. O filme estreou em janeiro de 1973, e novamente quebrou recordes de audiência, superando até mesmo seu antecessor. E essa performance foi finalmente o que convenceu a ABC e os produtores de que havia material para uma série semanal. O The Night Strangler foi o pilar que firmou o universo do Korchak, provando que o conceito era replicável e que o público adorava ver o rabugento repórter enfrentar o inexplicável em um novo cenário toda vez. Aqui a nossa história começa em Seattle, em Washington. O Korchak é designado pelo seu editor, o Vicenço, para cobrir uma série de assassinatos em que as vítimas, todas dançarinas exóticas, são estranguladas. O Cal e o Vicenço se mudam para Seattle após o fiasco que foi em Las Vegas. Acabam trabalhando no Independence News Service, com o Vicenço desesperado para que o Korchak seja normal. O Korchak rapidamente percebe que a polícia não consegue encontrar um suspeito ou pista, então ele mergulha nos relatórios do legista. O que ele encontra é bem chocante. Os pescoços das vítimas foram esmagados com uma força sobre-humana e que lhes foi drenado apenas algumas gotas de sangue. E o mais crucial, vestígios de carne em decomposição nos pescoços das vítimas. O Korchak consulta o pesquisador Barry, que encontra que houve ondas semelhantes de assassinatos em 1952 e 1931. Movido por uma curiosidade insaciável, o Barry confirma que os assassinatos também foram idênticos e que vêm ocorrendo a cada 21 anos desde 1889, cada ciclo durando exato 18 dias. A conclusão do Korchak é insana. O assassino precisa dessas gotas de sangue para um elixir da vida, que o mantém vivo por 21 anos seguidos. Ele está caçando um assassino que está ativo há vários e vários anos. A polícia, liderada pelo teimoso capitão Lenwin, acaba descartando a teoria maluca do Korchak, e ele acaba sendo marginalizado. A grande jogada desse filme é a mudança do folclore puro para a ciência oculta. O serial killer é um homem buscando a imortalidade. O Barry encontra novas pistas, inclusive em uma entrevista com Mark Twain, que o levam ao Dr. Richard Markham, um cirurgião do exército da União da Guerra Civil, que afirma ter encontrado o segredo da vida eterna. O
Korchak vai até a clínica que agora fica no local do antigo hospital Westside Mercy e encontra um retrato do fundador, o Dr. Malcolm Richard, que é a cópia exata do Richard Malcolm. O Korchak altera o retrato para tornar a semelhança gritante e acaba convencendo Barry, mas a polícia não se impressiona. Korchak é preso. E finalmente, Korchak e o Barry conseguem convencer a polícia e o Vincenzo de que o assassino é praticamente imortal e matará novamente. O Korchak acaba se unindo a Louise Harper, uma estudante de psicologia que trabalha como dançarina, para impedir o assassino antes que ele complete o elixir e desapareça por mais 2 décadas. A caçada leva o Korchak ao subterrâneo de Seattle, sob a antiga clínica onde ele encontra as ruínas preservadas do Hospital Westside. Os túneis criam uma atmosfera sufocante e muito claustrofóbica. Lá, o Dr. Malcolm é alertado e revela a sua história completa. Ele experimentou o elixir pela primeira vez em 1868, mas após o incêndio de Seattle, em 1889, ele começou a envelhecer, e seu ciclo de assassinatos começou ali. Ele está tentando tornar os efeitos do elixir permanentes, mas o Korchak acha que ele está se iludindo. O Korchak, no seu único triunfo que tem, acaba quebrando o frasco de elixir, e o Malcolm começa a o estrangular. Mas, sem a sua dose vital, ele começa a envelhecer rapidamente até sua verdadeira idade de 147 anos, o que causa câimbras em suas mãos. A polícia invade o quarto e o Dr. Malcolm, em um ato de desespero, acaba se suicidando, pulando de uma janela alta e encerrando o ciclo. Mas é aquela coisa, né, meus papinhos? A vitória do Korchak é mais uma vez a sua derrota. Ele resolveu o caso, ele parou o serial killer imortal, mas o sistema se recusa a aceitar a verdade. O Vincenzo, forçado, omite os elementos sobrenaturais da história do Korchak, deixando apenas as informações de que o assassino foi encontrado, mas que a sua identidade permanece desconhecida. Korchak discute furiosamente com o Vincenzo e sai ali do escritório. Para abafar completamente o caso, o sistema acaba agindo contra o Vincenzo, que acaba sendo demitido, e Louise acaba sendo expulsa da faculdade. O preço para o Korchak não ser preso, acusado de calúnia, invasão e obstrução, é sair de Seattle e nunca mais voltar. Então, o nosso filme termina com o Korchak mais uma vez desempregado, levando o Vincenzo e a Louise de carro para Nova York, rumo à próxima aventura. O Cal está ainda mais cínico, mais irritado e mais determinado. O filme acaba selando a natureza perpétua da sua luta. Ele sempre encontrará o monstro, mas a verdade sempre será oprimida pelo sistema. Ele é o herói que ninguém quer publicar. O sucesso do The Night Strange foi o ponto de inflexão, porque foi o teste final que provou que o conceito podia funcionar com qualquer tipo de monstro, de vampiros a cientistas malucos. Embora o terceiro filme, do The Night Killers com androides, tenha sido considerado a briga entre o ator Darren McGavin e o produtor Dan Kutz sobre a qualidade do roteiro, acabou resultando numa decisão ainda melhor, uma série semanal. O Korchak e o Vincenzo iriam para a lendária cidade de Chicago, para o Independent News Service, e a série Korchak The Night Stalker estrearia em 1974. A estrutura do monstro da semana foi estabelecida pelo The Night Stranger, e foi a planta perfeita. Esse segundo filme aprofundou no humor, na química ácida entre o Korchak e o Vincenzo e no tom de conspiração do governo, que seria a alma da série, e mais tarde o próprio DNA de Arquivo X. Ele provou de novo que o terror na TV não precisa ser apenas gótico. Ele poderia ser um thriller urbano bem cético e cheio de ironia. A produção usou extensivamente túneis reais na velha Seattle, dando ao filme uma autenticidade e claustrofobia bem assustadora. O Richard Manson foi o motor por trás das escaladas dos monstros. Ele quis provar que o Korchak podia enfrentar qualquer coisa, não apenas os clássicos. Os executivos ainda queriam que o Korchak se tornasse um herói mais tradicional, só que o McGavin e o Richard resistiram ferozmente. Eles sabiam que a genialidade do personagem estava na sua teimosia, no seu mau humor e nesse seu terno amassado. A prevalência da visão do McGavin é a razão pela qual o filme e a série funcionam tão bem até hoje. A cena final de envelhecimento do Malcolm, embora muito datada, foi um efeito especial de ponta para 1973, dando um final gráfico e muito impactante ao vilão. Eu gosto muito dos dois filmes e vou ser bem sincero para vocês, eu achei o The Night Stranger
muito mais legal de assistir do que o The Night Stalker, porque os dois têm um mistério histórico muito envolvente. A química do Vincenzo com o Kolchak é muito legal. Tudo nesse filme foi feito de maneira muito engraçada, mas também com aquele terror que te faz pensar. É absolutamente essencial assistir esses dois filmes, meus papinhos, porque eles são maravilhosos. E assim, escapamos de Seattle com a verdade novamente em uma fita cassete. O Cal Kolchak está a caminho de Chicago e nós vamos com ele. No nosso próximo episódio, a gente vai entrar de cabeça na série de televisão 1974 a 1975. Eu quero analisar os episódios mais memoráveis, as mudanças do elenco e o legado que inspirou a cultura pop por décadas. Se você gostou dessa introdução, espera até ver a variedade de monstros que o Kolchak teve que enfrentar a cada semana. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!